Abramos as nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 3. Provérbios 3, façamos a leitura nos versos 5 e 6. Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6. Já encontrou na sua Bíblia? Também está no projetor. Nos diz assim o texto: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi lida. E nós te pedimos, ó Deus, como Teus filhos, que o Senhor se comunique conosco, ó Pai, mediante a Tua santa, rica e eficaz palavra. Revela-nos o Teu querer, ó Pai, e que essa palavra penetre nos nossos ouvidos, ó Deus, e desça aos nossos corações, produzindo aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Fale conosco, ó Deus, esse é o anseio da Tua igreja, somente ouvir a Tua voz santa. Em nome de Cristo, ó Pai, assim nós te louvamos hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos, o livro de Provérbios é um dos livros mais belos de toda a Bíblia. Encontramos nesse livro conselhos práticos que vão reger toda a nossa vida. Eu me recordo na minha infância, eu estudava numa escola católica aqui em São João de Meriti, e todo aluno lá naquela escola tinha um livreto que talvez você também já tenha lido. Um livreto com o título Minutos de Sabedoria. Lembra dele? Esse pequeno folheto, livreto, eram instruções práticas para a vida. Por isso que já nos dizia ali a proposta, minutos de sabedoria. Nós não precisamos apenas de minutos de sabedoria, mas nós já temos o livro que nos traz toda a sabedoria que vem dos altos céus. É a palavra de Deus. Mas o livro de Provérbios, meus irmãos, é um livro muito especial quando se trata de sabedoria. Quando o grande sábio, aquele homem que poderia ter pedido tantas coisas a Deus, ele pediu sabedoria. E toda a sabedoria que ele recebeu do alto, ele compartilhou nos seus escritos. O homem mais sábio que existiu sobre essa terra escreve esse livro, que é conhecido também por nós como o livro da sabedoria para a vida. O que o autor nos mostra aqui nesse livro, meus irmãos? Ele começa a compartilhar os ensinos e os mandamentos de Deus, só que de uma maneira muito prática, para que os seus leitores pudessem ouvir esses mandamentos, ouvir essas instruções e, mais do que isso, não apenas ouvir, mas guardar em seus corações. A sabedoria de Deus, ela não pode ser esquecida por nenhum de nós. E essa sabedoria que nos foi dada através do livro do Provérbios, ela nos foi dada para que nós a cumpramos à risca, conforme dizemos em nossos dias. O que é a palavra de Deus para nós? Meditávamos hoje pela manhã. O que é o livro aqui de Provérbios, meus irmãos? São o mapa para a nossa felicidade. É o elixir para a nossa vida. E quando Deus ele nos deu a sua rica e santa palavra, Ele não nos fez dando regras para nos privar de alegria, não nos fez como apenas de conjunto de preceitos para que ficássemos privados de vivermos ou experimentarmos aquilo que nós poderíamos experimentar. Não, meus irmãos, a Bíblia e também o livro de Provérbios não é isso. Há correção, há repreensão, há instruções profundas. Mas esse Deus que se revelou a Salomão não é um Deus carrasco, mas um Pai amoroso. O Deus que se revela àquele que escreve esse texto, e alguns textos aqui em Provérbios são textos duros, mas ainda assim é um texto cheio de ternura, porque Deus ele oferece para os seus filhos o melhor. E quando nós olhamos aqui nesse texto, no capítulo 3, apenas esses 2 únicos versos, o autor ele nos leva a pensar sobre a confiança que nós devemos ter em nosso Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as nossas ações, e principalmente, é claro, no momento em que nós somos encontrados por Deus,
deve revelar a nós que nós devemos, a cada momento, nos entregar a Ele, conforme diz aí o mundo, de corpo e alma, em toda a nossa integridade. Quando nós olhamos também as ações de Deus, todas as ações de Deus revelam o seu caráter santo, nos revelam que nós sim podemos confiar nesse Deus. É sobre isso que esse texto aqui, nesses 2 versos, está nos falando. O texto fala de confiança, mas, meus irmãos, esse texto não nos fala de uma confiança firmada no homem, firmada em nós mesmos. E fazendo uma alusão ao culto de ontem, o culto da UPH, no moto da UPH os homens já declaram: confiança em Jesus. E essa confiança em Cristo Jesus, é claro, essa confiança em Deus, nos leva, o que continua dizendo o modo, confiança em Jesus, entusiasmo na ação. É claro que uma vez em que somos chamados a confiar em Cristo, sabendo que Ele dirige os nossos passos, que Ele que é o autor, dono da nossa vida, Senhor da nossa história, nós agora, alcançados por Cristo e confiados em Cristo, nos enveredamos nas fileiras do Evangelho, trabalhando com todo o entusiasmo. Mas ainda quando nós olhamos para esse texto, meus irmãos, Salomão, ele experimentou grandes coisas no Senhor. E talvez alguns homens e mulheres em nossos dias poderiam dizer o seguinte: olha, pastor, é muito fácil, como Salomão, como Davi, como tantos outros homens, confiarem em Deus. Mas, pastor, você não sabe como é que anda a minha vida, as coisas que eu tenho enfrentado e as lutas que eu tenho passado. E confiar em Jesus Cristo tem sido algo extremamente difícil para mim. Talvez essa não seja a sua pergunta, ou a sua declaração, mas é a pergunta que muitos homens e mulheres estão fazendo aí fora. E quando você diz a essas pessoas que elas devem confiar em Jesus Cristo, certamente elas perguntam dentro do seu coração: por que eu devo confiar nesse Jesus que você está anunciando para mim? Por que você confia em Jesus? Talvez as pessoas pensam. Essa é a primeira pergunta que nós devemos fazer. O que é confiar em Jesus Cristo, meus irmãos? Você já parou e já se fez essa pergunta? O que é confiar em Cristo? Conforme nós dizemos para as pessoas, e também à luz desse texto, Salomão escreveu dizendo que nós devemos confiar em Deus. Confiar é depender, confiar é descansar, confiar é se entregar. Quando nós confiamos no Senhor Jesus Cristo, nós vivemos assim, uma vida de dependência, uma vida de descanso, uma vida de entrega. E se você ainda hoje não é dependente de Cristo, se você hoje não descansa em Cristo, se você hoje ainda não se entregou a Cristo, essa declaração aqui não tem sentido para a sua vida, porque confiar, pelo menos, deveria passar por esses 3 estágios: depender, descansar e se entregar. Não basta apenas acreditar que Ele existe. Todas as pessoas aí fora também acreditam que Jesus Cristo existe. Muitas pessoas aí fora também acreditam que Jesus Cristo está cuidando de todas as coisas. Mas é só isso? Será que é só essa declaração que nós fazemos quando declaramos que verdadeiramente nós confiamos em Jesus? Confiar em Jesus significa crer nele para a salvação, conforme João escreve no seu Evangelho, no capítulo 3, verso 16. Nós nos apropriamos dessa palavra que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando essa palavra entrou nos nossos ouvidos e desceu aos nossos corações, a fé que vem do Senhor moveu os nossos corações a confiarmos nessa promessa. Significa que não existe nenhum esforço que eu e vocês possamos fazer para alcançarmos a salvação. Significa que a salvação não é oferecida pela igreja presbiteriana, nem pela igreja católica, nem por qualquer outra entidade religiosa. Quando nós entendemos que a salvação é oferecida por Cristo e somente por Ele, nós confiamos nessa salvação. E eu sempre digo para muitos alunos em sala de aula:
Quando o homem entende que Deus fez a parte dele, mas que o homem fez a sua parte para ser salvo, eu sempre digo, tem um problema aí na sua salvação, porque em última instância ela está sujeita a uma análise humana, que é frágil, que é falsa. Por isso que muitas pessoas que dizem, eu recebi a salvação, mas amanhã dizem, eu perdi a salvação. Aqueles que são salvos no Senhor Jesus Cristo, têm a grande certeza e a plena confiança de que estão salvos, porque não houve nenhuma participação nossa enquanto pecadores. Nós fomos única e exclusivamente alcançados por Cristo, salvos por Ele. Foi Ele que foi para a cruz. Foi Ele que derramou o seu sangue precioso. Então, o que é confiar em Jesus? Em primeiro lugar, é entender que Ele é aquele que nos salvou, que nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino da luz através dos seus próprios méritos, através da sua obra redentora. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, dos versos 10 a 20, ele mesmo declarou que nós não podemos nos salvar a nós mesmos do pecado e da morte. E Paulo estava apontando que a sua confiança, a confiança da sua salvação, estava em Cristo. João, ainda no seu capítulo 11, verso 25, ele nos diz que nós confiamos em Jesus para nos salvar. Se o crente ele não tem essa plena certeza, se o crente ele não tem essa convicção que ele não tem a capacidade de receber a vida eterna e viver para sempre na presença de Deus, sem a obra de Cristo, não tem sentido para esse crente declarar que confia em Jesus. Nós confiamos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, porque Ele é digno de confiança. Jesus não é como o homem que mente. Jesus, ele não faz promessas vãs. Jesus, ele é digno de confiança porque ele é fiel, ele é poderoso, ele é amoroso. E após essa grande salvação que ele realizou em nós, mesmo sem nós merecermos, nós fomos atraídos a esse Deus. Nós fomos arrastados pelas cordas de amor do qual o próprio Deus nos conduziu para Ele por intermédio de Cristo. E exatamente nesse momento que se iniciou a nossa caminhada de confiança a Jesus. E é exatamente por esse motivo, após confiarmos em Cristo, que nós entramos nas fileiras do Evangelho, falávamos sobre isso pela manhã, sobre o batismo com fogo, o batismo do Espírito, e o batismo com água que João Batista batizava. O batismo que acontece na igreja é apenas um selo visível e externo. O batismo que o pastor Ricardo realiza não tem poder para salvar ninguém. Mas aquele que é conduzido ao batismo, antes, ele já recebeu o batismo dado pelo Espírito Santo, que transformou o seu coração de pedra num coração de carne, que fez com que ele saísse do status de rebeldia para o status de um filho amoroso. E esse mesmo homem, maltrapilho, destinado ao inferno, moribundo, distante de Deus, destituído da sua graça e glória, por intermédio de Cristo, ele agora não é mais rebelde destinado ao inferno, mas agora ele olha para o Pai e como filho amoroso, a Bíblia nos diz isso, porque o véu se rasgou de ponta a ponta e agora nós podemos dizer, Abba, Pai, Paizinho querido. Tudo isso passa sobre o que é confiar em Jesus. Então não fique preocupado se alguém que ainda não recebeu o Evangelho por intermédio do Espírito Santo, alguém que ainda não compreende as grandezas de Deus, alguém que ainda não consegue discernir as coisas santas, ele não irá confiar mesmo em Jesus Cristo. Mas só que há um problema, meus irmãos. Há um destino para aqueles que em vida não confiaram as suas vidas em Cristo. E talvez junto com essas pessoas que ainda não conseguiram confiar em Cristo, lança-se também uma pergunta sobre nós. Por que é tão difícil acreditar em Jesus?
Por que é tão difícil acreditar que Ele é Senhor e Salvador? Por que é tão difícil acreditar que Ele derramou seu sangue na cruz para libertar do inferno aqueles que nele encontram gozo e paz? Sabe por que é difícil? Porque nós, homens, gostamos de ter todo o controle em nossas mãos. Sabe por que é difícil? Porque durante a nossa vida nós passamos por dores, por perdas, por decepções. E em muitos momentos nós olhamos mais para os problemas da vida do que para Cristo, aquele que é a solução para todo o problema. E às vezes eu ainda ouço, e você também, as pessoas dizendo o seguinte: há a solução para tudo, menos para a morte. Que frase infeliz. Há solução sim para a morte, e a solução para a morte está em Cristo. Mas por que é tão difícil acreditar que há solução até para a morte, meus irmãos? Vocês já perceberam que a nossa sociedade ela é marcada pela decepção? Vocês estão observando que não apenas nos dias atuais, mas desde que mundo é mundo, nós vivemos numa crise aguda de integridade. Mas, infelizmente, nos últimos anos, nós percebemos que uma desconfiança ainda maior tem surgido dentro dos nossos corações por todos os lados, a começar pelas instituições, até mesmo as Forças Armadas, que sempre foram as instituições mais confiáveis no nosso país, hoje está em descrédito diante da nossa sociedade. Queridos irmãos, por que é difícil de confiar? Porque alianças são quebradas todos os dias. Acordos que foram firmados solenemente são jogados fora sem nenhum pudor. A crise de credibilidade, ela não permeia apenas nas instituições governamentais, mas também nas igrejas. As igrejas estão perdendo a credibilidade na sociedade. As mensagens em muitos púlpitos estão se tornando mensagens vãs. O movimento evangélico tem se tornado motivo de chacota para muitas pessoas. E se nós, meus irmãos, estamos em descrédito com aqueles que não conhecem a Cristo, a nossa mensagem também estará em descrédito. As pessoas, elas não cumprem mais as suas palavras. Eu vejo os mais antigos e eu me recordo de um tempo em que palavra, meus irmãos, tinha um profundo sentido na nossa sociedade. Eu me recordo ainda na minha infância, quando morava ali em Éden e até mesmo no comércio, quando eu ia na padaria, no açougue, em outro lugar, nós não pagávamos com dinheiro. Eu recitava o nome da minha avó e a pessoa dizia: ah, tudo bem, está anotado aqui. Hoje um pastor, ele mal consegue fazer uma compra de crediário, porque os pastores são os primeiros a não terem crédito na praça. Por isso é difícil de acreditar, meus irmãos. Mas nós precisamos nos aliar a essa rica e grande palavra que Salomão nos traz. Existe alguém sim que é confiável. Existe sim um lugar em que nós estamos seguros. Mesmo que o nosso cenário esteja difícil demais, em Deus nós podemos confiar, porque a sua santa e rica palavra nos diz que Ele é a luz, e nele não há treva alguma. A palavra de Deus nos diz que Ele é fiel e nele não há engano. Ele é onipotente e nele não há fraqueza. A palavra de Deus nos diz que Deus jamais desampara aqueles que o buscam. Deus, Ele jamais decepciona aqueles que nele esperam. Deus, Ele não rejeita aqueles que de coração quebrantado se achegam a Ele. E esses que vão ao encontro de Deus, confiando as suas vidas a Ele, esses têm as suas vidas transformadas. Mas só que há um problema até mesmo em nós crentes. Às vezes nós confiamos nos homens, confiamos nas instituições, confiamos em nós mesmos. Enquanto a palavra de Deus, que Salomão vai dizer que é a palavra para a vida,
nos diz que nós devemos confiar apenas em Deus. Mas, meus irmãos, as perguntas que são feitas não é apenas por que confiar em Jesus, ou melhor, o que é confiar em Jesus. A pergunta que é feita não é por que é difícil de confiar em Jesus Cristo. Nós podemos fazer uma pergunta à sociedade: o que acontece quando nós confiamos em Jesus? Eu vou dizer a você, você já sabe disso. Quando nós confiamos em Jesus, nós recebemos a paz em meio à tempestade. E o autor aí nesse texto, ele nos diz que aqueles que confiam em Deus, esses são guiados com sabedoria. Olha aí o verso que nós lemos, o verso de número 6. Deus endireita os nossos caminhos. E o autor aqui de Provérbios, ele encerra esse texto com um mandamento e uma promessa. O mandamento está escrito aí, ele diz que Deus nos leva a sério todos os seus caminhos. E a promessa que também está enraizado aí nesse texto, é que Deus dará a você, Deus dará a mim, Deus dará a nós, Deus dará a todos que confiam nele, uma caminhada reta e segura. Precisamos confiar em Cristo verdadeiramente, meus irmãos. Não basta apenas recitar essa palavra e no momento dos destropeços, dos descaminhos, acharmos que Deus nos abandonou. Não basta apenas dizer que você confia no Senhor, não basta apenas dizer que o Senhor é o nosso pastor. Se no momento das crises você mergulhar no desespero, o crente ele sofre sim, ele passa por lutas. Às vezes parece, meus irmãos, que o telhado está caindo sobre as nossas cabeças. Mas nós continuamos firmes de pé, porque a nossa confiança está em Deus. Essa semana eu falei com o Lucas e com alguns irmãos sobre um seriado que eu estou assistindo, Casa de Davi, fazendo uma propaganda aqui para a Amazon. Que seriado, meus irmãos? E às vezes você precisa, numa dramaturgia hollywoodiana, ser lembrado daquilo que a palavra de Deus nos revela a todo instante. E naquela cena em que aquele gigante estava confrontando o povo de Israel, confrontando o rei Saul, mas quando chega no momento que ele confronta o Deus de Israel, Davi ele ouve aquilo, e Davi ele faz uma das declarações mais lindas registrada lá no livro de Samuel, dizendo que aquele homem não sabia o que estava fazendo quando ele confrontava o Deus de Israel. E Davi, aquele jovem pastor de ovelhas, franzino, talvez adolescente, ele se levanta diante daqueles homens experimentados na batalha, que estavam sendo provocados há dias pelo gigante, e ele se levanta e diz: eu vou enfrentar esse gigante. E talvez aquele gigante olhou para Davi, com um cajado na mão, com uma funda dentro do bolso, e talvez pensou: quem é você, fracote? Você acha que eu sou um cão para ser enxotado por você? E Davi lembrou aquele gigante, que o Deus da terra é o Deus da guerra. E nós já conhecemos o desfecho dessa história. Gigantes se levantarão contra nós, meus irmãos. Mas precisamos confiar em Deus. É claro que há outros, e o texto de Provérbios, depois você lê em casa, você vai ver, o texto vai falar sobre aqueles que vão tropeçar no caminho. Haverão muitos, infelizmente muitos crentes. E esses que tropeçam no caminho, esses que se desviam e caem em abismos perigosos, isso acontece porque em algum momento das suas caminhadas cristãs, eles deixaram de confiar e andar com Deus. Não basta apenas reconhecermos Deus por um tempo e depois nos esquecermos dele. Certamente, se você começar a refletir durante a sua caminhada, você vai se lembrar. Quantos homens e mulheres viraram as costas para Deus durante a sua jornada cristã? Quantos homens e mulheres desejaram desfrutar da presença de Deus apenas em algumas áreas da sua vida, mas não na integralidade do seu ser?
vocês vão se lembrar quantos homens e mulheres deixaram de lado todos os preceitos da sabedoria de Deus que nos é dada por intermédio da sua santa palavra, para guardar dentro de si os desejos dos seus corações. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para esses, a jornada será turbulenta. Para esses, o caminho será escorregadio. Para esses, o destino será desastroso. Por isso, Salomão se levantou e escreveu esse livro da vida, para nos alertar, para nos orientar, para nos exortar, que nós devemos confiar em Deus, meus irmãos. E aqueles que desprezam a Deus e a sua palavra, eu estava ouvindo hoje eu estava refletindo nos 10 primeiros capítulos de Provérbios, e agora quando chegar em casa vou terminar o restante do livro. E em vários momentos Salomão ele usa a seguinte expressão, que esses que desprezam a palavra de Deus e o seu caminho, eles andam na vida como aqueles que estão cambaleando, tropeçando, e por esse motivo não conseguem ter uma vida reta diante de Deus. Até quando, meus irmãos, nós vamos ficar andando, cambaleando e tropeçando nas nossas pernas, atribuindo o nosso sucesso, atribuindo aquilo que nós conseguimos nessa vida no nosso próprio esforço, na nossa sabedoria humana? Tudo que temos, tudo que vivemos vem de Deus. E aquilo que ainda não recebemos dele, precisamos confiar que ele tem o melhor preparado para nós em qualquer área. Eu me recordo do apóstolo Paulo, já quero concluir aqui. O apóstolo Paulo, ele compreendeu plenamente o que era confiar em Jesus Cristo. E escrevendo aos irmãos em Corintos, na sua segunda carta, capítulo 4, ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda a comparação, na medida em que nós não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas aquelas que não se veem, elas são eternas. Talvez nós estejamos olhando para coisas pequenas demais, terrenas demais, e Paulo já estava alertando a igreja de Corinto que nós devemos olhar para as coisas do alto, e não tem jeito. Quando nós olhamos com os olhos espirituais, só tem um jeito de se apropriar daquilo que não pode ser tocado, somente confiando em Deus. Quando nós olhamos aqui esse trecho de Provérbios, capítulo 3, 5 a 6, Deus ele está nos ensinando a confiar nele em todas as coisas, em todo o tempo, de todo o coração. E para quê? Para que a nossa fé seja inabalável. Isaías, nos seus dias, ele declarou o seguinte: confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Meus irmãos, à medida que nós aprendemos a confiar mais em Jesus, nós nos identificamos também com a declaração do salmista, lá no Salmo de número 131, verso 2, quando ele, repousando nos braços do Pai, ele declarou assim: pelo contrário, vivendo uma grande aflição, ele declarou: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é minha alma dentro de mim. Meus irmãos, muitos crentes não desfrutam dessa declaração do salmista. Aquietar a alma, repousar em paz, ter uma boa noite de descanso. Não é que os problemas não estejam nos afligindo, não é que os problemas sejam apenas uma coceirinha para nós, não é isso. Não somos masoquistas, sadomasoquistas, não gostamos de sofrer, não ficamos nos autoflagelando, não é isso que a Bíblia nos ensina. Mas a Bíblia nos ensina nos momentos das maiores adversidades, aquietarmos a nossa alma nos braços de Deus, como uma criança desmamada que repousa no seio da sua mãe. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz o texto, Salmo 37, verso 5. Confiem nele, e o mais ele fará.
O moto da UPH é um moto muito bem pensado. No dia 26 lá eu vou compartilhar um pouquinho sobre esse moto. Porque a confiança em Jesus é o que vai nortear todas as áreas da nossa vida. E tem muito sentido o moto da UPH. Confiança em Jesus leva ao entusiasmo na ação, serviço para Cristo. E o entusiasmo na ação nos leva, é claro, à união fraternal como membros do corpo de Cristo Jesus. Isso tem que fazer sentido para nós, meus irmãos. Estou fazendo uma alusão ao PH, que foi aniversário da UPH ontem. Ainda estamos em festa. Precisamos confiar em Jesus. E eu não estou dizendo isso para vocês, meus irmãos, dizendo que eu sou o sabichão da confiança em Cristo e você não. Eu estou falando isso a começar de mim. Porque às vezes eu preciso confiar mais em Jesus Cristo. Deus, Ele está cuidando da nossa vida. Ele está cuidando da sua história. Ele já tem tudo preparado antes mesmo desse mundo se formar. E eu sempre digo isso, a beleza do Evangelho é que nós já entramos numa causa ganha. E esse Deus que, mesmo enxergando toda a sua luta no tempo presente, é o mesmo Deus que está fora do tempo. E Ele só se inclina um pouco mais adiante de um futuro que é desconhecido para você e para mim. Mas Deus, Ele já olha para o futuro e Ele já enxerga a nossa vitória, porque a nossa vitória, ela vai ser plenamente consumada no futuro, para nós, mas ela já foi conquistada no passado por intermédio de Cristo. O que nos resta fazer? Apenas confiar. Não é você que vai lutar, tem crente pensando nisso. Não é o anjo que vai desembainhar a espada e vai travar a batalha de Gog e Magog. Não é isso também. A batalha já foi travada e já foi vencida na cruz. Basta apenas confiarmos. Mas só que não é uma declaração verbalizada. É uma confiança experimentada e testificada através das nossas vidas. E aí talvez quando nós vivermos essa confiança que tanto nós anunciamos, talvez tenhamos mais créditos. E talvez a palavra que nós lançamos ao mundo, as pessoas vão olhar e vão dizer: agora sim, eu vejo que você confia naquilo que você declara. Tem sentido para mim. E eu quero confiar nesse Cristo assim como você também confia. Mas só que o ímpio, ele olha para o crente e vê o crente descabelado, se jogando da ponte, entrando debaixo do carro. Entendam, não estou querendo dizer que o crente não pode experimentar esse tipo de sofrimento. Mas eu quero dizer o seguinte: nem a morte tem a palavra final para nós. Precisamos anunciar essa confiança em Jesus. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. E essa palavra que o Senhor preparou para a nossa reflexão nesta hora. Queridos irmãos, nós teremos ainda um momento